Você vê que está aqui com um plano maligno feito para te enganar, e você tratando o como se ele fosse uma pessoa honrada, ilibada, que está apenas com uma ideia errada. Eu vou te dar alguns exemplos. Já no século XIX, tinha o famoso terrorista Sérgio Nechayev, que foi um dos gurus, o Lenin, né? Ele dizia o seguinte: ele dizia, a causa pela qual nós, revolucionários, lutamos é terrível, completa e universal impiedosa destruição. Para isso temos de nos unir, nós, revolucionários, ao mundo selvagem, ao mundo do crime. Né? O Willy Munzenberg, que eu estava citando agora mesmo, ele diz o seguinte: nós vamos corromper o Ocidente de tal modo que ele vai ficar fedendo. E estão corrompendo mesmo. Ele nunca para. Né? Veja, Louis Aragon, o famoso poeta oficial do Partido Comunista, fazia o apelo. O seguinte, ele diz, nós vamos despertar por toda parte os germes da confusão e do mal-estar. E daí fazia votos de que os traficantes de drogas se atirem sobre as nossas nações aterrorizadas. Isso aqui, meu filho, foi em 1920. No século XIX, veja você, até que ponto a coisa chegava. Victor Hugo, que foi um dos grandes poetas do movimento revolucionário, aliás, um poeta do mau gosto extraordinário, de vez em quando tem uns lances de alta qualidade. Ele, numa sessão espírita, ele disse ter recebido as seguintes mensagens no espírito, e, na verdade, o espírito de pouco, que daí foi o espírito dele mesmo. O espírito dizia o seguinte: a verdadeira religião proclama o novo evangelho. Sabe o que é o novo evangelho? Ele prosseguiu o espírito. É uma imensa ternura pelos ferozes, pelos infames, pelos bandidos. Né? Isso aparecia até em sessão espírita do Círculo Socialista. Né? Então você vê, isso mostra exatamente o imaginário, o mundo imaginário no qual transitava a mente do mais destacado poeta do movimento revolucionário. Né? Bakunin dizia: para a nossa revolução, será preciso despertar, atiçar no povo as paixões mais vivas. E Lenin dizia: o melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda moral. Então você vê, se eles estão incentivando banditismo, também não é só por uma atitude emocional, não é só por uma imensa ternura para com os bandidos. Por um lado, existe isso. Quer dizer, eu, nos meus estudos, eu já demonstrei que a mentalidade revolucionária é uma inversão de sujeito-objeto, inversão da ordem do real, inversão até da concepção de tempo. Tá certo? E teve, naturalmente, é uma inversão moral também, a inversão da moral. O bem pode ser o mal, o mal pode ser o bem. Tá certo? Mas esse lado é só um componente. Existe um outro componente, um outro motivo pelo qual eles fazem, que é um motivo estratégico. Quer dizer, você destruir a sociedade por dentro, eliminar todas as suas defesas, corroer todas as suas defesas. Tá certo? Quer dizer, que sociedade que pode se defender, né, de um grupo audaz e revolucionário, ela está totalmente corrompida, estragada, desmoralizada.